E se sua vida mudasse completamente por causa de um jogo? A história começa apresentando uma criança ilegítima de uma família rica que acabou tendo que ir morar com a família do seu pai após a morte de sua mãe. Essa criança é uma garota e nós descobrimos que a mudança de lar acabou sendo algo muito negativo a ponto dela pensar que seria melhor viver em um orfanato. O motivo dela pensar assim é pelo fato dos meio-irmãos dela a tratarem como uma criança inútil que não deveria existir. 6 anos se passam e é mostrado que essa garota se mudou para um lugar muito ruim. A culpa disso é do pai negligente que deixou os meio-irmãos que a odeiam cuidarem da mudança. Apesar disso, a garota está feliz, a ponto de até mesmo ignorar esse infortúnio. Tudo isso porque agora ela finalmente está livre dessa família ruim. A mulher então começa a lembrar do seu passado e em como viver em sua antiga casa foi doloroso. Tanto em casa ou na escola seus meios-irmãos a torturavam sem parar e o seu pai não dava a mínima importância para isso. Ela então trabalhou duro e entrou numa universidade de prestígio só para ter uma razão para se mudar e escapar dessa família infernal. Voltando ao presente, a garota pensa em como finalmente conseguiu. Agora seus dias depressivos vão acabar e ela vai poder ir para uma escola, fazer amigos e viver alegremente. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer, afinal ela é a protagonista. Agora nossa protagonista se encontra em sua universidade conversando com uma amiga até que ela escuta figurantes falando sobre um jogo e resolve perguntar à sua colega sobre isso. Sua amiga responde que esse é um jogo que está em tendência e a nossa protagonista acaba demonstrando confusão e curiosidade nesse jogo. Já em sua nova casa é mostrado nossa protagonista explorando o jogo. De início ela acha brega e infantil, mas uma lembrança de suas colegas pedindo para ela dar uma chance ao jogo acabam fazendo com que nossa prota acabe jogando. O jogo tem duas dificuldades, o modo normal e o modo difícil. Nossa protagonista escolhe jogar o modo normal primeiro. Então somos apresentados ao enredo do jogo. Nele uma garota chamada Yvonne está prestes a completar 18 anos. Essa garota é a filha mais nova da casa do Cal. Há 6 anos atrás ela foi separada de sua família após um acidente e agora, sem explicação, ela está voltando para sua família no Ducal depois de viver anos como uma camponesa. Yvonne é a protagonista do jogo. Ela obviamente é a heroína principal que logo vai ser envolvida em uma série de incidentes e conexões. Nossa protagonista logo entende o jogo. Ela precisa focar nos líderes masculinos e aumentar sua favorabilidade. Além disso, ela também pode ganhar fama e riqueza se livrando da vilã que gosta de brigar com a heroína. Quando a favorabilidade chega a 100% com algum líder masculino, você recebe uma confissão de amor e obtém um final bom. Sabendo que tem aula amanhã, nossa protagonista comete o erro de todo jovem e resolve jogar apenas o prólogo do jogo para depois ir dormir. Obviamente isso não dá certo e ela passa a noite toda jogando não conseguindo dormir. O jogo foi mais divertido do que ela esperava e seu sistema era único e bem feito. Além disso, nossa prota acabou se identificando com a história associando ela mesmo à heroína do jogo. Ela sentia que de alguma forma estava assistindo sua própria história. A heroína que perdeu seu status e viveu na pobreza retorna para o Ducal. Já a nossa protagonista foi levada para a família rica pelo próprio pai. Apesar de alguma semelhança, a protagonista entende que a diferença entre a situação dela e a da heroína é como o dia e a noite. Deixando isso de lado, ela pensa em como todos os líderes masculinos começam com 30% de favorabilidade no modo normal, o que apesar de divertido deixa o jogo fácil até mesmo para uma iniciante como a nossa prota. Isso faz ela pensar em como o modo normal do jogo deveria ser chamado de modo fácil. Com isso vemos que nossa prota acabou terminando todos os finais, e agora ela se pergunta se há mais alguma coisa para ser feita, e acaba descobrindo que sim, já que agora a vilã seria a heroína do game, o que nossa protagonista acha bem legal. Sendo assim, somos introduzidos ao modo difícil do jogo. Nele somos rapidamente introduzidos à história da vilã, uma dama falsa colocada no lugar da filha real que está perdida desde que era nova. Ou seja, a vilã estava ocupando o lugar da heroína. O que exatamente acontecia no Ducado antes da Yvonne retornar? Essa é a experiência do modo difícil.